Bom dia, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltamos depois de um tempinho que a gente não fez nada, desculpa, mas a gente tá de volta. Que bom que vocês voltaram também. Para quem tá aqui pela primeira vez, oi, eu sou a Vivian. Olá, eu sou a Magda. E nós vamos conversar hoje sobre o tópico o que que significa ser feito na imagem de Deus. E para isso a gente vai começar com a minha mãe. Então, eu tenho essa pergunta na minha mente se todos nós fazemos uma ideia do que significa realmente ter sido feitos e criados como a imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? O que isso realmente significa? Quando Deus criou a terra, ele trabalhou criando todas as coisas que existem e somente no último dia ele criou o homem. E está escrito lá em Gênesis, conforme a Vivian vai ler agora, E essa foi a primeira coisa que Deus falou quando criou a gente. Então isso foi realmente a coisa mais a primeira coisa, então a coisa mais poderosa que ele falou sobre a nossa vida. Tá em Gênesis 1, 26 a 27, que fala: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se pareceram conosco. se Eles parecerão conosco. se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Então a gente não somos criaturas porque Deus estava tédio e queria experimentar algo. Eles fizeram a gente de acordo com a imagem dele. E ele não fez isso com os animais, eles não fizeram isso com os insetos. E se tiver alienígena, talvez também nem com eles, mas com a gente, ele fez a gente na imagem dele. E o que significa exatamente? O que é uma definição de ser feita a imagem e semelhança de Deus? Eu vou agora ler essa definição para vocês. Os humanos são igualmente criados para refletir o caráter de Deus, para agir como ele, para ser representativo dele aqui na Terra, ou para ser representantes dele aqui na Terra. E tem a capacidade espiritual, moral, de viver de uma maneira diferente dos animais. E está escrito nesse versículo que quando ele nos criou, ele criou macho e fêmea, É. não é verdade? Também em todas as espécies dos animais e das árvores e da natureza em si, macho e fêmea, né? É bem raro Não existe outra coisa é, é entre bem eles. raro em lesma que tem os dois, mas só que a majority, A maioria. a maioria dos seres vivos aqui na Terra ou é macho ou fêmea. Isso é uma coisa maravilhosa. E também está escrito nesse versículo que ele criou primeiro toda a natureza, todas as outras criaturas, depois ele pegou o homem e colocou lá. Uhum. E a esse homem ele deu a inteligência, a moral e o domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Isso significa que esse homem tinha inteligência para poder dar nome para os animais, para definir a natureza e a espécie, distinguir a espécie da natureza, das árvores, das plantas e de tudo mais, e tinha o poder também de determinar onde e como as coisas se desenvolveriam, É. né? Aí veio a nossa serpente, o inimigo, né? A Não é nossa serpente, serpente, não. yeah. Veio a serpente, nossa conhecida inimiga, iludiu Eva, fez com que Eva provasse do fruto. Depois, Eva gostou do fruto e foi lá e convidou Adão para fazer a mesma coisa. Ou seja, como está escrito também, um abismo Puxa o outro. puxa o outro. Aí o Adão foi e provou do fruto. E, como está escrito, Deus queria, fez imagem e semelhança, nós, como seres humanos, temos a necessidade
de estar em comunhão com outros, né? E Deus tem esse atributo em si. Então, por isso, todos os dias ele viria em um certo dia uma certa hora do dia para conversar, para bater papo com Adão e Eva e ver como é que as coisas estavam se desenvolvendo até esse dia onde esses dois desobedeceram e ficaram com vergonha e se esconderam de Deus. A partir daí existiu uma coisa que quebrou essa comunhão, quebrou esse convívio, na verdade, fez com que essa imagem que Deus planejou no começo que vivesse em nós essa pureza, essa coisa semelhante a Ele, fez com que isso se quebrasse, né? Aí Jesus, que é a palavra, veio e fez a emenda que era necessário para restituir essa natureza, essa autoridade, essa imagem e essa semelhança que nós temos como sendo de Deus. Tem algum Sim, versículo que você queira ler a respeito? sim, está em 2 Coríntios 3,18, que fala, portanto, todos nós, com rostos descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. O que quer dizer que o estado que a gente está hoje não é o estado que é o normal. O nosso estado agora não é o normal. Mas recebendo Jesus na sua vida e sendo enchido pelo Espírito Santo, você vai voltar no estado que deveria estar. Porque teve uma pastora que não é mais pastora, que foi online e falou que Deus criou os seres humanos com pecado. Que não é verdade. Deus criou a gente na imagem dele. Deus não é pecador, ele não sabe o que é pecado. Ele tem glória, ele tem honra, e Deus fez nós assim, mas por causa da nossa decisão, ou da decisão de Adão e Eva de comer o fruto, nós todos fomos nascidos com essa Herança. corrupção, é uma herança deles. Nós todos, a gente nasceu com uma corrupção, e receber Jesus e realmente fazer o que Jesus falou significa deixar essa corrupção para fora e voltar para o estado normal, que é o estado cheio de glória, cheio de honra, sabe, que realmente agrada a Deus, que é feita na imagem semelhante a eles. A gente já é assim, mas esse pecado original é um bloqueado pra Um gente, bloqueio. um bloqueio pra gente ir para voltar nesse estado. Por isso, por isso que a gente precisa aceitar Jesus se a gente quer voltar a ser realmente feito na imagem dele. Então, sendo como a imagem e sendo ressemblando a imagem de Deus, significa deixar que o Espírito Santo forge o caráter de Jesus Cristo em nós, né? Por isso é que nós recebemos o Espírito Santo. E isso é um processo contínuo. Como você leu nesse versículo, a gente não vai conseguir completar esse processo até o dia que a gente vê o Senhor face a face, Né? e realmente ficar cheio da glória dele. E isso mostra também que, para ser restituído da glória de Deus, o começo disso é receber Jesus como filho dele, como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a primeira parte do processo. Quando você recebe isso, o Espírito Santo entra em você e renova o seu espírito humano. É. E aí, o seu espírito humano precisa tomar controle de todo o seu ser, ou seja, do seu estado mental, do seu estado sentimental, do seu estado físico, da sua maneira também de pensar. Ele precisa tomar o controle disso para que esse processo, então, desencadeie e vá tomando, crescendo diariamente, né? Isso significa que você sai do controle e você dá o controle total ao Espírito Santo de Deus, para que essa renovação seja feita nas áreas que a gente já falou, mental, porque do espiritual foi feito imediatamente, mas o do mental, o do caráter, o dos sentimentos, da maneira de pensar e até o corpo físico também. É. Às vezes eu fico parando, pensando assim, Deus, você tá em Jesus é tão maravilhoso, porque primeiro a gente
foi chamado, a gente foi salvo, a gente é fortificado, a gente é firmado de acordo com a palavra, depois a gente é cheio de esperança e nos tornamos herdeiro de um reino que, na verdade, a gente não fez nada para Para receber. receber. Jesus foi aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos passar por essa porta e ainda nos deu o Espírito Santo para que ele nos banhasse, né, lavasse das coisas que não prestam e colocasse em ação as coisas que realmente te identificam como filho, como parte desse reino, né? Sim. Isso é uma coisa maravilhosa. E aí, eh, a gente a gente não consegue fazer isso na nossa própria força, a gente precisa deixar que o Espírito Santo tome conta. E essa renovação vai passando dia a dia. E aí significa que a área moral nossa, ela vai ser renovada. E isso vai direto mexer com as nossas escolhas, né? As coisas que a gente escolhe todos os dias, porque todos os dias nós somos levados a fazer escolhas. A partir do momento que você acorda de manhã, você tem que fazer a primeira escolha, né? Ficar deitado ou levantar. Depois que você levanta, você faz a escolha de como você quer se sentir. Uhum. Porque até os sentimentos eles são guiados através de escolha. E é depois, a partir do momento que você escolhe como você quer se sentir, você escolhe também se você vai começar o dia na presença de Deus, buscando a bênção e a ajuda deles, ou se você quer começar o seu dia sem Deus, separado de Deus. E a partir do momento que você faz essa primeira escolha, seguem-se as outras escolhas no restante do dia, e a escolha, enquanto a gente viver, a gente vai ter que fazer escolha sem, se a gente quiser, ou se a gente está consciente disso ou não, é assim. É. Não tem outro jeito, né? E aí, falando dessa parte da renovação da mente. Daí, falando da moral. O que é a moral? É a nossa consciência que nos faz definir o que está certo e o que é errado. A partir do momento que você fez a sua primeira escolha de estar na presença de Deus, quando você sai da cama e pedir para Ele andar com você no seu dia, você se coloca já dentro de uma proteção no nível até moral. Primeiro você entregou sua mente, aí vem a parte moral, que são as escolhas e a consciência do que é certo e do que é errado, né? Aí depois, dentro das escolhas também, vem aquelas coisas dos sentimentos, quando você se coloca embaixo dessa proteção, tudo que você fez ali naquele momento vai ser influenciado, né? E aí vem a parte social, porque aí você levanta da cama, você se colocou na presença de Deus, aí você ordenou os seus sentimentos, a sua maneira de pensar, as suas escolhas embaixo dessa coisa, aí você está pronto para enfrentar o dia, vai para o seu ambiente do trabalho, e se você tiver da maneira correta, você vai encontrar o seu próximo talvez com um sorriso, com paciência, com amor, com respeito. E aí, muitas dessas pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, eles são também feitos em imagem e semelhança de Deus, apesar de ainda não ter feito a escolha de receber Jesus e se tornarem filhos de Deus, né? É. Mas sendo eles imagem e semelhança de Deus, precisamos honrá-los também. Porque não adianta a gente ficar impaciente com um colega de trabalho que talvez na própria natureza Enche o saco do pobre. enche o saco do pobre, faz a gente perder a paciência e a gente tem a tendência de querer explodir, mas quando o Espírito Santo está ali e fala, não, ele Calma, também é imagem e semelhança de Deus. Você amor. não pode falar mal ou ficar zangado. Ficar zangado até pode, mas não pode pecar contra ele que é a imagem e semelhança de Deus e depois dizer que você ama Deus. Porque Deus é amor, então o amor ele tem que se espalhar e é assim que a gente vai ganhando outros também, né? Porque se a gente se comportar mal com as criaturas que ainda não conhecem o amor de Deus, eles vão pensar, vai, o que é isso aí? Quem que quer andar com um troço desse? Misericórdia, né? Melhor, né? Assim, mas eu não tô falando dela não, viu? Que ela já tá no Senhor, graças a Deus. Então, só para refletir, né? Às vezes eu tô dirigindo de manhã cedo, né? E agora tá frio, isso significa que o chão tá um pouco congelado. E aí, as pessoas que vão dirigir para o trabalho, dirigem igual a tartaruga. Super duper E devagar. porque eles dirigem tão devagar, acontece tanto acidente. E algumas vezes eu fico, meu Deus do céu,
O chão não está congelado, não está deslizando. Além do mais, os pneus estão preparados para dirigir. Por que que eles estão fazendo isso, né? Não, é porque não é só esse problema, porque dá pra ver qual rua tem gelo e qual não tem, mas todo mundo dirige como uma lesma até quando a rua dá pra ver que não tem gelo nenhum. Aí eu perco a paciência e quero xingar. Aí eu falo, oh, Deus, tem misericórdia, por favor, ajuda essa figurinha em frente de mim a entender que o chão não está congelado e que o carro não é feito de cristal. Para eles dirigirem um pouquinho mais depressa, senão eu vou ficar bem atrasado para o meu trabalho. Aí você transforma. E aí, quando você está cheio com o Espírito Santo e está vivendo de acordo com a imagem e semelhança de Deus, você começa a clamar a ação de Deus na vida de outras pessoas também, né? É. Isso é uma coisa bem, bem legal. Então, em resumo, significa que ser imagem e semelhança de Deus é entregar o controle do pensamento, dos sentimentos, do corpo, da moral, do nosso senso de justiça nas mãos do Espírito Santo e deixar ele governar esse ser que nós somos, renovados graças a Deus, pelo entendimento e por tudo, pela graça de Jesus, para que a gente tanto se desenvolva até chegar o dia em que a gente vai ver ele face a face. E eu mal posso esperar que isso aconteça logo. Poxa, só de pensar como isso foi lá no começo, como foi perdido, foi tudo perdido, e depois a chance de recuperar, e depois de ter isso de uma maneira completa, na presença do amado da minha alma, na presença do meu Pai Celestial, na presença do Espírito Santo, que é meu professor, meu amigo, meu companheiro, ver face a face, imagina, abraçar, dançar, festejar. Ui! Eu nem sei se a gente vai ter os sentimentos que a gente tem agora, assim como está sentindo, mas eu já estou transbordando só de pensar nisso. Eu acho que vai, sim. E depois disso eu queria ler com vocês somente mais 3 versículos. Tenho mais um. Você tem mais um? Então leia o seu. Está em Romanos 8:29, que fala: porque aquele que já tinham sido recolhidos ou escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com a ele, o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o que que significa é que Deus é o nosso ídolo, ou Jesus é o nosso ídolo. Claro que nós somos todos individuais e é para a gente ser feito na imagem de Deus como os indivíduos que ele nos fez, mas como se comportar, como falar, como sentir. Aí Jesus é o nosso ídolo. Nosso modelo? Ele é nosso modelo, aí a gente é, porque Deus não vai destruir a nossa individualidade quando a gente receber Jesus. Jesus, mas só que nós vamos ser mudados, Transformados. transformados, e a nossa individualidade também vai ser feita pura. Ele é o modelo ao qual nós devemos imitar, na verdade. É por isso Exatamente, que você falou a palavra ídolo, né? ídolo. Porque quando a gente tem um ídolo na área artística, na área de música, a gente se veste como ele, põe a camisa Comporta dele, como quer cantar eles. como ele, quer se mover como ele, quer se vestir, Por colocar. isso, E por isso, e como eu falei, mas eu falei, é pra gente se comportar como Jesus, mas a gente tem a nossa individualidade e Deus vai ajudar a transformar essa individualidade para ser santa de acordo dele. para ser de acordo com a glória dele. Porque cada individualidade também pode ser usada para ser ruim. Pode ser, se deixar por isso. Isso é uma coisa também bem interessante que Deus nos fez e colocou dentro de nós o poder criativo, o poder transformador, o poder de. E aí o nosso inimigo, né? O inimigo da nossa alma, ele não tem nenhuma dessas coisas. Ele não tem nenhum poder criativo, ele não tem poder de coisa, ele só tem imaginação maligna. E a imaginação dele maligna é conseguir que um de nós dê espaço no nosso coração para ele entrar, aí ele entra e usa o nosso poder criativo para fazer coisas que nos destrói. Porque ele veio, na verdade, para roubar, para matar e para destruir. Ele não tem uma outra função, né? E se a gente tomar consciência disso e não deixar, e simplesmente deixar o Espírito de Deus entrar, você imagina como esse mundo seria, gente?
Imagina como esse mundo seria se cada um de nós abrisse o coração completamente e deixasse o Espírito Santo fluir em tudo. Você imagina como esse mundo seria? Quantas coisas maravilhosas estariam acontecendo hoje em dia? Ok. E aí, sendo imagem e semelhança de Deus, tendo chamado para ser seguidores e imitadores de Cristo, gostaria de ler alguns versículos aqui para deixar com vocês. Esse está em 1 de João 3. Está escrito assim, do 1 até o 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque a gente está em processo. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quando a gente recebeu Cristo, o Espírito Santo fez uma renovação instantânea no nosso espírito humano. E o nosso espírito humano daí tem o dever de dar lugar em todas as outras áreas para que o Espírito Santo tome o controle. E quando isso acontece, a purificação vai acontecendo Pouco a pouco. devagarinho, até o dia que a gente encontrar ele face a face. E eu não posso esperar. E aí está escrito também em Efésios 2, 8 a 10, assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras na área mental, na área emocional, na área física, na área de Romântica? relacionamentos. Romântico também. Amizades também. Com a vizinhança, em todas as áreas, né? Aí depois vem ainda aquele versículo que eu não sei mais onde está. Por exemplo, eu acho que eu sei onde está, mas eu... Em Colossenses. Colossenses. Colossenses 3, 9 a 10. 9 a 3. 10. 9 a 3, 3. 9 a 10. Não! Assim, sim. 3, 9 a 10. Tá. Tá escrito assim. Então, porque sendo imagem e semelhança de Cristo e sabendo que todos os outros humanos que vivem ao nosso redor são imagem e semelhança de Cristo, devemos tratá-los com honra. Isso significa, né? Como está escrito aqui. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Tudo isso fala de renovação. E aí eu venho para um ponto onde fala assim, muitos de nós, depois que recebeu Jesus, né, passa a ter uma vida de oração, aí começa a orar, ô Espírito Santo me enche, ô Espírito Santo me enche, ô Espírito Santo me enche. Mas, na verdade, o Espírito Santo já está em você. É claro que você recebe o batismo do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo não é um batismo para mudar a sua natureza. Esse é um batismo para te dar poder para ir lá fora e convencer a outros que Jesus é Senhor e Criador e trazer eles também para o nosso reino. É um batismo de poder para que você possa ter esse poder e coragem de alcançar a vida de outras pessoas. Esse é o batismo do Espírito Santo. Mas quando você recebe Jesus, você recebe uma parte do Espírito Santo de Deus. E aí a palavra fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus e não nos encher do vinho.
O que que significa então se encher do Espírito Santo de Deus? Passar mais tempo na palavra, passar mais tempo na oração, descobrindo como o caráter de Jesus é e deixando o Espírito Santo forjar o caráter de Cristo em nós. Para que daí, através de nós, toda essa natureza maravilhosa do Senhor venha para fora e possa também alcançar a vida de outras pessoas, né? Amém. E tendo lido tudo isso, nós desejamos a vocês um ótimo final de semana. Deus abençoe vocês. Que Deus Deus os ama vocês. abençoe. Que o Espírito Santo te convença a deixar ele tomar lugar na sua vida, para que a natureza de Cristo possa estralar através de você, onde você estiver, tá bom? Então, pessoal, até a próxima vez. Obrigada por assistir com a gente e a gente se vê. Tchau. Tchau! Piu.